Vamos para o nosso último assunto do dia. Dr. Juarez Cunha, médico pediatra, membro do Comitê de Imunizações da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Período agora de férias escolares, é um bom momento para atualizar a caderneta de vacinação, doutor? Muito boa tarde. Boa tarde, Arthur. Um prazer falar novamente contigo, e esse assunto, sabe que é um assunto que eu gosto muito de conversar, né? E eu acho que, assim, a gente sempre tem que manter o calendário vacinal em dia, né? Não só das crianças, dos adolescentes, dos adultos, mas as férias é um momento bem propício. Eu acabei de atender agora uma médica que veio com a filha, aproveitando as férias para colocar as vacinas em dia. Então, colocar as vacinas em dia, como eu falei antes, seria o ideal sempre, né? Sempre estarmos com a caderneta vacinal totalmente em dia. Só que tem algumas doenças que elas são mais comuns relacionadas com determinadas atividades, como, por exemplo, hepatite A transmissão é por água ou alimento contaminado. Então, é um risco, principalmente quando a gente tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de saneamento, inclusive de vários locais de veraneio, que muitas vezes não são os mais adequados para as pessoas se banharem, né? Então, esse é um exemplo importante de uma vacina que faz parte da rotina para a criança. Ela é aplicada a partir de 1 aninho, então, de idade, né? O ideal é que as outras pessoas de outras idades que não têm tido a doença ou não tenham se vacinado se vacinem, mas nós estamos falando aqui da rotina do calendário da criança, né? Então, esse é um exemplo de uma doença importante que a gente pode evitar, né, através da vacinação, mas é claro que a gente tem todas as outras, né? Um outro exemplo que a gente pegar para o adolescente. O adolescente, nós temos atualmente disponível gratuitamente na rede pública a vacina meningocócica da meningite, ACWY, né? Então, as pessoas sempre, quando escutam notícia de meningite, saem correndo para se vacinar. O importante é já estar com a vacina em dia, para se vier uma notícia, vier algum surto, já está protegido. Nós recentemente tivemos surtos aqui no estado, tanto na região da Serra como em Pelotas, de doença meningocócica, então é uma vacina muito importante para o adolescente. E HPV, né? HPV também está disponível para adolescente de 9 anos até os 19 anos, tem um chamamento para quem não se vacinou, dos 15 aos 19, e está disponível essa vacina também protegendo para câncer. Lembrar que HPV é o principal causador de câncer e a gente consegue, talvez, eliminar o câncer de colo de útero, né, utilizando a vacina. Então, só dei alguns exemplos aí, Arthur, de vacinas que são muito importantes, independente das férias, mas só para reforçar isso nas férias. E uma que não dá para a gente deixar de falar é dengue, né? Claro. Que é um momento também que começa a aumentar o número de casos de dengue. Está disponível na rede pública de 10 a 14 anos, não são todos os municípios do estado, nem todos do Brasil, que tem essa vacina, mas grande parte dos municípios daqui tem disponível, de 10 a 14, mas é recomendada pela Sociedade de Pediatria a partir dos 4 anos de idade também. Então, dengue é uma vacina bem interessante para estar já em dia antes que comece a aumentar o número de casos. Doutor, fazer um questionamento que o senhor deve receber, eu acho que até com uma certa frequência, porque, claro, agora os sistemas já estão mais integrados, o acompanhamento já é digital, mas, né, nós tínhamos a caderneta ali de papel, né, o médico anotava ali, a enfermeira que fazia a aplicação da vacina anotava, ó, a tal criança fez tal e tal vacina. Se perdeu essa caderneta, como é que sabe se fez as vacinas necessárias na infância? Tem algumas que dá para fazer depois de adulto? É importante, assim, a gente comentar sobre isso, Arthur, porque esse talvez seja um dos legados que a gente tenha com a pandemia, que durante a pandemia a gente tinha todo aquele registro eletrônico das vacinas Covid, e isso foi ampliado para todas as vacinas. Então, atualmente, tanto rede pública como rede privada tem que alimentar o sistema do Ministério, que é o CIPNI, que é um sistema específico do Programa Nacional de Imunizações, todas as vacinas aplicadas, independente de onde foi aplicado.
se foi numa clínica particular, se foi numa farmácia, se foi num posto de saúde, essas vacinas são alimentadas no sistema. Então, isso, com o tempo, vai facilitar muito nesse registro individual, porque também daí não interessa onde que tu está fazendo essa vacina. Tu está aqui, está em férias, sei lá, em Pernambuco, tu for fazer alguma vacina lá, essa vacina vai estar registrada e as pessoas também vão conseguir avaliar o que tu recebeu. Isso não é só para criança também, tá, Arthur? Isso é para todo mundo. Então, a gente tem esse registro que ele está progressivamente ficando mais robusto, mais confiável, com o tempo ele vai substituir a carteirinha de papel, né? Mas a carteira de papel, a caderneta de papel ainda é muito importante, porque como isso é mais recente da pandemia para cá, então nos últimos 5, 6 anos, as vacinas que foram aplicadas anteriormente podem não estar nesse sistema, principalmente as de rede privada, porque da rede pública eles já estão alimentando desde 2016, né? Então, ter a caderneta e guardar essa caderneta é um documento bem importante. Muitas vezes, e até para lembrar, na época da Covid, muitas vezes as pessoas dizem, fiz a vacina e não está no sistema, coisa assim. Então, tu tendo o papel, tu tendo aquele comprovante, é muito importante. Então, por enquanto, tem que guardar, preservar e cuidar bem desse documento, que é um documento bem importante. Às vezes, assim, a gente vê para situações de intercâmbio, falando em férias, né? Uhum. Intercâmbio, por exemplo, determinados países, eles vão solicitar vacinas que são obrigatórias lá, né? E eles vão pedir comprovação. Em geral, o calendário brasileiro é um calendário bastante completo. Então, é muito raro ter alguma vacina que seja solicitada num outro país que não tenha no nosso calendário. Mas tu tem que ter a comprovação, né? Então, com frequência, as pessoas têm alguma dificuldade em comprovar essas vacinas se não tiver a caderneta. Tendo a caderneta, está ali, escrito ali, registrado. Então, é um recado bom para a gente dar de cuidem das cadernetas e guardem as cadernetas, mesmo que tenha essa migração para o sistema eletrônico, né? Perfeito. Doutor Juarez Cunha, médico pediatra, membro do Comitê de Imunizações da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Agradeço muitíssimo a disponibilidade. Fica aqui o alerta também para as famílias para verificar a caderneta dos pequenos e, se necessário, atualizar as vacinas. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Bom trabalho, bom final de semana. Abraço. Igualmente. Abraço.